Boa noite, meus irmãos. Uma alegria poder estar aqui novamente com vocês e juntos, mesmo à distância, a gente poder celebrar a Deus, cultuar o nome do nosso Deus e declarar que o nosso Deus é o Senhor da nossa vida. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós reconhecemos, Deus, a nossa finitude, a nossa total dependência. Mas ao mesmo tempo, ó Pai, que reconhecemos essa nossa finitude, essa nossa total dependência, nós reconhecemos também que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. É Deus sobre nossas vidas. É Deus que conduz a nossa vida a cada instante. É Deus soberano sobre todas as coisas. Nesse momento, ó Pai, em que estamos aqui reunidos, através dessa ferramenta que o Senhor tem nos dado, de poder chegar até onde nossos irmãos estão, a gente poder celebrar ao Senhor Deus. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba a nossa entrega, Deus, ao Senhor nessa noite. Minha oração, Pai, que eu faço no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Boa noite, amados. Mais uma vez, uma enorme satisfação estar aqui louvando o nome do Senhor, amém? Vamos declarar nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão a Deus essa noite. Vamos declarar: eu te quero, Senhor, porque Tu és a porção da minha herança, Deus, é tudo que eu tenho. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o Teu grande amor. Eu te quero, Senhor, eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Teu anseio é agradar Teu coração. Outro bem não possuo além de Ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o Teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais
viver sem o teu grande amor. Repita comigo. Meu anseio és tu, Jesus. 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 Senhor, tu és tudo que eu tenho, Pai. Tudo está em tuas mãos, Pai. O controle de tudo, Deus. Recebe agora a nossa adoração, Deus. Deixamos nossa ansiedade em tuas mãos, Senhor. Nesse momento, Deus, colocamos tudo na tua cruz, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te adoramos, Senhor. Muito obrigado. Irmãos, vamos declarar quão doce é o nome de Jesus, amém? Um nome que abre as portas do nosso coração, abre todas as portas para nós. Basta a gente pronunciar, é poderoso, amém? Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Repita. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Declare. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje em paz tu inundas meu ser. Declare. Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome, é que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Glorificado seja o teu nome, Deus. Esse doce nome que nós acabamos de cantar, esse nome que dá salvação, esse nome que dá vida, também é o Deus que pode curar.
é o Deus que pode restaurar as nossas vidas. E eu queria que a gente fizesse um momento de oração agora, orando por algumas pessoas, de uma forma muito especial, por aqueles que estão enfermos, que estão com a Covid. Nós temos pessoas no nosso meio que passaram por isso. Nós temos pessoas no nosso meio que estão passando por isso. Tanto ou a própria pessoa ou familiares, pessoas conhecidas nossas. Eu queria que a gente estivesse orando nesse momento. Se aí na sua casa, nós aqui, estivéssemos orando pela vida dessas pessoas. Que Deus fortaleça, que Deus cure, e que a gente clame por esse nome que pode fazer tudo isso. E que a nossa oração seja voltada nesse sentido agora. Pedir a Deus para que Deus esteja curando pessoas que estão internadas, alguns que estão passando por momentos complicados, entubadas e tudo mais. E eu lembrei aqui agora, a gente não conhece, a gente conhece ele, né, que é o Baruch, mas a sogra dele ontem foi entubada, e eu vi um vídeo, né, da filha, do filho, né, pedindo oração para que as igrejas estivessem orando pela irmã Sara. Ela foi entubada e está em estado grave, e muitas outras pessoas que estão passando por momentos como esse. Que a gente estivesse orando, né, colocando essas vidas nas mãos de Deus. Eu vou dar um tempinho para você orar aí na sua casa, você parar um momentinho agora e falar com Deus e clamar por esse nome, Jesus. Que doce nome. E clamar também para aqueles que estão passando por situações mais diversas. Muitas vezes não tem problema com a Covid, não tem problemas com familiares com a Covid, mas estão enfrentando outros problemas, outras lutas. Eu queria que nós estivéssemos orando agora por essas pessoas, seja na área financeira, emocional, espiritual, mas que você estivesse orando ao Senhor, colocando isso diante de Deus. Nós vamos dar um breve momento de silêncio, depois pedir a Rogelma para que a Rogelma ore, né, interrompa esse silêncio e a gente ore e fale com Deus, clame esse nome e peça para que Deus cure, restaure, faça uma obra em cada coração, em cada vida que precisa desse milagre de Deus nesse momento. Diante do Senhor os desejos do nosso coração, Senhor Deus, a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de resolver as coisas por nós mesmos, e rasgamos o nosso coração, Senhor Deus, porque a nossa esperança vem de Ti, o nosso socorro vem de Ti. Tudo aquilo que mais nos custa, Senhor Deus, aquilo que está além da nossa capacidade, da nossa força, e mesmo aquilo que pensamos fazer automaticamente, Senhor Deus, é o Senhor quem nos dá, é o Senhor Deus que nos dá o fôlego de vida, é o Senhor que faz que o nosso corpo ele
reconheça todas as necessidades e sejam feitas sistematicamente cada uma delas, desde a menor célula, Senhor Deus, ao todo. Tu comanda tudo, Senhor Deus, porque a Tua palavra disse que Tu viu o nosso corpo ainda informe. E a Tua palavra diz também que o Senhor escreveu coisas maravilhosas no livro quando não havia nem um dia ainda. Eu sei, Senhor Deus, que para nós a esperança ela está muito além dessa vida. Porque nós temos falado que se a nossa esperança ela se resume tão somente a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens dessa terra. E sabemos, Senhor Deus, que céus e terras passarão, mas as palavras do Senhor não passarão. Sabemos que vivemos dias difíceis, dias cruéis, em que as perdas são incontáveis, Senhor Deus. Foi-se o tempo em que perdíamos tempo e dinheiro, hoje nós perdemos vidas. E a vida, ele é o bem supremo. Senhor, nós pedimos que essas vidas, Senhor Deus, que a minha vida, que a vida dos meus irmãos, da nossa família esteja guardada nas Tuas mãos, Senhor Deus, sabendo que quer morramos, quer vivamos, somos o Senhor, que a nossa esperança tá no futuro, Senhor Deus, que o Senhor reina poderosamente, Senhor Deus, o Senhor reina no hoje, mas todas as coisas que estão por vir, o Senhor também reina soberanamente. Ô Senhor, eu quero consagrar ao Senhor as nossas vidas, a nossa saúde, a nossa necessidade diária, do que comer e do que vestir, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Queremos colocar diante do altar do Senhor toda a nossa ansiedade, as nossas súplicas, Senhor Deus, a nossa dificuldade em aceitar que somos dependentes muitas vezes e queremos resolver tudo pela nossa própria força, pelas nossas próprias mãos. Mas sabemos que há um Deus que cuida, um Deus que cuida de nós, um Deus que tem prazer em oferecer aos seus amados enquanto ainda dormem. Eu quero render ao Senhor a saúde, Senhor Deus, da minha terra, da minha nação, do meu povo, Senhor, daquelas pessoas que estão internadas há tanto tempo, que buscam esperança, Senhor Deus, e não têm. Mãe, Senhor Deus, que tem os seus filhos todos os dias no leito de um hospital, Senhor, e parece que não tem ninguém por elas. Mas eu acredito que o Senhor, Ele é Deus de todos os povos. O Senhor é o Deus que faz a chuva cair, Senhor Deus, sobre os justos e sobre os injustos. É o Senhor que manda a chuva serôdia, Senhor Deus, que traz o fruto. E eu sei que o Senhor é aquele que também tem, Senhor Deus, o bálsamo que cura, Senhor Deus, as feridas da nossa alma, as feridas do nosso coração, Senhor, e também as feridas do nosso corpo físico. Eu quero te pedir cura, Senhor. Eu quero te pedir cura para as pessoas, Senhor Deus, que estão em filas, esperando ainda, Senhor Deus, uma vaga. E por aquelas que já perderam a esperança, Senhor Deus, que haja renovo. Eu peço, Senhor Deus, que venha com o bálsamo, Senhor Deus. Que o Senhor transforme o nosso pranto em festa, Senhor Deus. Que o Senhor venha lavar a nossa alma, lavar o nosso corpo. Que o Teu sangue, Senhor Deus, nos purifique. Que nós possamos nos apresentar ao Senhor aprovados. Que não só o nosso corpo esteja sarado, Senhor Deus, mas a nossa alma. Sara também a nossa alma, Senhor Deus, porque nunca se viu tanta doença, Senhor Deus, mental em tempos de pandemia, onde as pessoas desaprenderam, Senhor Deus, a se comunicar, ao respeito, Senhor Deus, a acreditar, Senhor Deus, que dias melhores virão. Nunca estivemos tão desacreditados. Mas em nenhum momento o Senhor deixou de estender a sua mão, porque a Tua palavra diz que as Tuas mãos não estão encolhidas, Senhor Deus, para que não possa abençoar. Os Seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir o clamor do Seu povo, Senhor Deus. Coloque em nós, Senhor Deus, esse sentimento de devoção,
de necessidade do Senhor todos os dias, de saber que não possamos em nós mesmos fazer nada, mas se estamos no Senhor, nós podemos tudo, Senhor, sabendo que nós somos Teus, que o que temeremos se nós somos do Senhor? Quem é, Senhor Deus, o homem ou as doenças causadas pelo homem, para que possam nos afastar do Teu amor, Senhor? Que esses tempos de pandemia, tempos de crise, Senhor Deus, financeira, econômica, mental, crise na saúde, Senhor Deus, sirvam para nos mostrar que nós somos pó, Senhor Deus, e o que o Senhor reconhece que somos pó, mas que não estamos sozinhos, nós podemos orar e clamar e suplicar. Vem em nosso socorro, Senhor, vem em nosso socorro. Socorre, Senhor Deus, os nossos amigos que estão precisando de socorro, Senhor Deus, e não sabem nem pedir. Oh, Senhor, quantas pessoas precisam de socorro e não sabem pedir. Quantas vezes nós mesmos precisamos de socorro e não temos a humildade de pedir, Senhor Deus. Vem com socorro, Senhor. Vem com cura, Senhor. Transforma, Senhor Deus, a nossa tristeza em alegria. Tudo para a glória do Teu nome, não para a nossa, Senhor Deus, mas para que as nações saibam que há um Deus que se preocupa, que há um Deus que trata, que sara, que santifica. Oh, Senhor Deus, esse é o Teu povo, esse é o Teu povo que clama, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Amém, Senhor Deus. Nesse momento de entrega, nós vamos cantar e vai ser a oportunidade de nós estarmos entregando ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, né? Você vai ter a oportunidade de fazer a transferência e tudo mais. Nós queremos fazer esse momento de entrega como um momento de reconhecimento realmente daquilo que Deus tem feito por nós. A forma como Ele tem nos abençoado, a forma como Ele tem sustentado a nossa vida, né? Mesmo passando por tudo isso, nós como igreja, nós podemos ser gratos a Deus, porque Ele tem nos mantido, mesmo sendo triste chegar aqui e olhar esse auditório vazio, sem ninguém aqui presencialmente, mas saber que Deus tem nos sustentado enquanto igreja, que Deus tem nos abençoado, que Deus tem derramado sobre nós bênçãos incontáveis. Enquanto nós estivermos cantando essa música, faça desse momento o seu momento de gratidão, né? O seu momento de entrega, o seu momento de dedicação ao Senhor. Faça isso reconhecendo o cuidado de Deus na sua vida, enquanto nós cantamos essa música. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho desse duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou Teu.
Quem sou eu para ser visto com amor? Mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem temerei, quem temerei, se eu sou teu, eu sou teu. Quem temerei, quem temerei, eu sou teu, eu sou teu. Som. Eu não sou a pessoa mais antenada com relação às redes sociais. Eu não, apesar de olhar muito, mas não sou muito pode dizer que eu não seja uma pessoa digital, no sentido de estar participando, estar envolvido nas redes sociais, Instagram, Facebook, essas coisas. Eu estou lá, faço parte, para saber o que está acontecendo, como as coisas estão, e também para me envolver, né, com tudo isso. E nesse período principalmente no período de pandemia que a gente está vivendo, aí em torno de mais de um ano que a gente está envolvido, né, nessa pandemia, eu acho que o mundo digital, ele realmente tomou uma proporção impressionante. Eu estava lembrando essa semana que alguns anos atrás a gente foi fazer uma consultoria, né, na área de gestão, e foi uma dificuldade para a gente conversar com o pessoal que estava fazendo a consultoria com a gente, né? É difícil você conseguir algum programa que você pudesse fazer transmissão. Os que tinham era muito complicado. E hoje a gente está aqui, né, podendo desfrutar dessa tecnologia que coloca a gente à disposição, né, o contato direto com as pessoas. E a internet e as redes sociais e a forma como as pessoas estão tendo contato aumentou muito.
E também o número de pessoas que hoje usam esse instrumento para se comunicar com a sociedade também está muito grande, muito grande. E existem os chamados influenciadores digitais. Nós vivemos a era dos influenciadores digitais. Às vezes a gente conhecia alguém, né, vamos pegar aí a época, né, para quem é mais do passado, né, a época pré-internet, pré-YouTube, a gente não tinha muitos contatos, não sabia muito do que está sendo falado, o que as pessoas falavam. Tinha um lado bom, porque a gente não ouvia tanta besteira, né? Mas tem um lado ruim também, da gente não saber também das coisas boas que estão sendo comunicadas, né? Mas nós vivemos essa era, né? E tudo o que circula nesse mundo digital aí, todo mundo, todas as pessoas que se deparam com esses tipos de influenciadores digitais. Seja ele uma celebridade, né? Eu ouvi que de um certo influenciador, né, alguém que tem milhões de seguidores, que ele chega a cobrar 200 mil para marcar determinada pessoa nas suas redes sociais. Eu falei, só em pensar nisso eu já fico, como assim? Né? Mas é uma celebridade, é alguém que fala com muita gente, né? Tem as autoridades, né, que usam esse mecanismo para estar em contato com a população, fala com a população, né, para dar informações, para passar, falar para o seu público, falar para o seu eleitorado, e por aí vai. Tem os influenciadores digitais também com essas autoridades, aquelas pessoas que também usam, que são autoridades na área de saúde, ou na área do direito, ou na área de música, são as autoridades nesse assunto. Tem outros que falam, que são os chamados influenciadores por tendência. Tem um nome em inglês aqui, mas eu não vou me arriscar a dizer esse nome não. Mas são aqueles que trabalham com as tendências. De repente o mercado fit toma uma proporção muito grande, e aí aquela pessoa é o que vai falar sobre aquela tendência. E ele fala sobre um determinado produto que surgiu e tudo mais, e ele alcança muitas pessoas. Pode ser o da informação, e normalmente nesse meio são jornalistas, né, pessoas que trabalham com as informações que passam, que são esses influenciadores, né, e aí alguns influenciam para um lado, outros influenciam para o outro, e estão aí. E até mesmo os religiosos, e agora virou até mania, né, os pastores, os religiosos responderem a perguntas, as dúvidas das pessoas pela internet, por aí vai. Então são influenciadores. Essa é a realidade, faz parte da nossa realidade, não tem como a gente fugir dela. Está aí, está posto, né? Esse é o mundo. A gente está aqui no auditório, com poucas pessoas, aqui 4 pessoas, fazendo uma transmissão, e essa transmissão vai alcançar não sei quantas pessoas. Faz parte, isso já é da nossa geração. E segundo uma pesquisa realizada com jovens, hoje os influenciadores digitais, eles são responsáveis por impactar 49% dos jovens para fazer compra ou para dar opinião. Conseguiram imaginar? 49, o influenciador digital consegue influenciar 49% dos jovens, ou seja, de cada 10 jovens, ele consegue influenciar quase 5 jovens a comprar um determinado produto ou a dar uma determinada opinião. Então eles influenciam fortemente. E nessa mesma pesquisa diz que só os amigos conseguem influenciar mais do que os influenciadores. Nem pais, nem mãe, mais os amigos para fazer compra ou para dar opinião. Então a minha palavra nessa noite não é para desmerecer o papel, a profissão de qualquer pessoa que está usando esse meio. Não. Mas para chamar a atenção sobre o poder da influência. Como que hoje nós somos influenciados principalmente pelo meio digital. Como que nós estamos sendo bombardeados por informações,
e essas informações vindo de tudo quanto é jeito, muitas vezes sem nenhum embasamento, é só uma opinião, é só uma determinada pensamento de alguém, que vai passando, e dependendo da forma como a pessoa passa, aquilo acaba se tornando uma verdade. Então, não é meu objetivo, né, aqui criticar e nem ensinar ninguém a ser influenciador, até porque eu não sei fazer isso, né, mas é chamar a atenção sobre o poder da influência. Será que a nossa influência, e aí eu falo nós como Igreja Batista Fronteiras, né, não só a instituição, mas nós, os membros, as pessoas que fazem parte dessa comunidade de fé, será que a nossa influência vai além das redes sociais? E chega até as pessoas com quem nos relacionamos? Algum tempo atrás, eu ouvi e aquilo me causou uma certa inquietação de que muitas pessoas aqui no nosso bairro não conhecem a nossa igreja. Se perguntar aí, onde fica a Igreja Batista Fronteiras? Está arriscado as pessoas não saberem informar. Apesar de nós termos um letreiro enorme ali na frente. Mas será que a nossa influência, a minha influência, vai além das redes sociais? Está chegando até as pessoas com que eu me relaciono? O nosso discurso, ele é casado com a realidade? Ou o nosso discurso está muito distante da realidade? E as pessoas não conseguem associar aquilo que nós falamos com aquilo que elas estão vivendo. E aí a gente está falando de alho e as pessoas estão pensando em cebola. Como assim? Até onde nós estamos chegando com a nossa influência? O que eu digo tem a ver com a minha prática? Ou eu falo muita coisa e a forma como eu pratico está totalmente distante daquilo que eu falo? E eu estava assistindo um vídeo essa semana e uma frase me chamou muito a atenção. E eu fiz aqui uma adaptação para a nossa realidade, que diz o seguinte: se eu falar do que acredito, eu vou atrair aqueles que estão em busca de algo para acreditar. Se eu falar do que acredito, eu vou atrair aqueles que estão em busca de algo para acreditar. Mas para isso, eu preciso acreditar no que eu falo. E isso então será uma realidade na minha vida. Para eu atrair pessoas, eu preciso acreditar em algo. E aí as pessoas que estão buscando algo em que possam acreditar, que possam seguir, que possam fazer parte da sua vida, essas pessoas, para acreditar nisso, têm que olhar para a minha vida e falar assim: eu acredito naquilo que você acredita, e vou caminhar junto com você, porque aquilo que você acredita tem impactado a minha. É essa a realidade, porque as pessoas vão olhar para nós e vão ver a nossa vida sendo impactada por aquilo que a gente acredita. E eu quero usar um exemplo de um influenciador, não era digital, mas nós encontramos na Bíblia alguém que o influenciou. E eu queria que a gente olhasse para a Bíblia, e a gente vai encontrar alguém ali, discípulo de Jesus, que foi um influenciador no seu tempo, para apresentar para nós como que o bom influenciador pode fazer diferença em seu papel, em sua vida. É falar daquilo que nós acreditamos. As pessoas olhar para a gente e falar assim: caramba, ele está falando de algo que ele acredita. Isso faz todo sentido para ele. E não de algo que você está reproduzindo. Eu vi um vídeo que eu achei interessante. Alguém postou um vídeo num grupo lá da Candês, mostrando um papagaio. Um papagaio falando frases tipo: está amarrado, está repreendido, glória a Deus, aleluia, cantando uma música. O papagaio falava tudo isso. Vários chavões que ele usava. Mas o papagaio, ele só estava reproduzindo aquilo que ele ouviu. E muitas vezes nós encontramos pessoas que estão reproduzindo um discurso que ouviram,
algo que achou interessante, mas que não é realidade para a sua vida. E quando nós falamos do Evangelho, e quando nós falamos de que nós temos um poder muito grande de influenciar vidas, eu estou falando de a gente acreditar realmente naquilo que nós falamos, naquilo que nós cremos, naquilo que nós vivemos. Então, o meu objetivo não é ensinar técnicas de influência digital, até porque eu não sou, mas falar de um exemplo para nós, como servo de Cristo, de como nós podemos agir para influenciar e anunciar o que acreditamos. E esse exemplo é Mateus, um dos discípulos de Jesus, que também era chamado de Levi, e depois teve o seu nome mudado para Mateus, ou sendo chamado de Mateus. Nós encontramos lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 27, uma narrativa que eu achei interessante de como que Mateus influenciou e como que ele usou o seu poder de influência para alcançar outras pessoas. Vamos ver só. Diz o seguinte, lá em Mateus capítulo 5, versículo 27, diz o seguinte: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Depois disso o quê? Mateus era um cobrador de impostos, era um chamado de publicano. Ele era o que cobrava impostos do povo para o Império Romano. Então Mateus, ele circulava no meio do povo. Lá tinha um local da coletoria onde ele estava, quando Jesus encontrou, e tinha lá um local, mas só que ele andava no meio do povo, no meio da população, colhendo, né, pegando os impostos. Não é como hoje tem a Receita Federal que está lá e eles não conhecem ninguém. Conhece o seu CPF. Mas lá ele conhecia as pessoas, ele circulava no meio das pessoas. E então ele estava vendo o que estava acontecendo ali em Jerusalém. Ele sabia de tudo que estava se passando ali no seu entorno. E quando a gente olha os textos de Lucas, a gente vai ver que Jesus havia feito alguns milagres. Jesus já havia ensinado muita coisa. Jesus estava vivendo uma vida e que estava chamando a atenção das pessoas. Então, quando Jesus, depois de passar por tudo isso, ele chega até Mateus, né, aqui chamado de Levi. Jesus saiu e encontrou aquele publicano, chamando ele que estava ali sentado na coletoria. Jesus virou para ele e disse: siga-me. E Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. A primeira coisa é que para que a gente seja realmente um influenciador, a mensagem ela precisa fazer sentido na vida da gente. Levi só levantou e seguiu Jesus, não foi porque ele achou Jesus um cara legal, não foi porque ele olhou para Jesus e falou assim: ah, rapaz, eu acho que esse cara aí é bom, ele tem um discurso legal, esse homem aí, não foi por causa disso. Ele foi tremendamente impactado pela vida de Jesus. Por isso que o texto começa dizendo: depois disso, depois de tudo o que Jesus tinha feito, ele encontrou com Levi e o chamou. E disse para ele: siga-me. E ele levantou-se, deixou tudo e seguiu a Jesus. Como eu disse, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Então, quando Jesus o chama para segui-lo, é provável que Mateus tenha avaliado: mas será que vale a pena largar tudo isso, para seguir a Jesus? E ele avaliou tudo isso e chegou à conclusão: tudo isso faz todo sentido, por isso eu vou largar tudo e vou seguir. Porque a mensagem que esse homem tem anunciado, porque a vida que esse homem tem vivido, aquilo que ele tem feito, faz todo sentido para mim.
Então, se faz todo sentido para mim, eu posso deixar tudo que eu estou fazendo e segui-lo, porque isso vai fazer sentido para a minha vida. Se a mensagem do Evangelho não faz sentido na minha vida, não faz sentido na sua vida, ela não mudará em nada a sua experiência de vida. Nada, absolutamente nada, a sua experiência de vida. E se ela não muda nada na sua vida, como que você vai poder influenciar outros? Como que eu vou falar de algo que não mudou a minha vida? E eu vou falar para as pessoas, para elas mudarem. Eu preciso falar de algo que tem uma realidade muito forte de mudança na minha vida. Vamos imaginar que eu, Marcos, sou um influenciador de tendências no ramo de alimentação. Então eu começo a falar sobre a importância de comer peixe. Vocês vão rir da minha cara. Quem me conhece, quem me segue, sabe que eu não gosto de peixe. Eu não como peixe. Como que eu posso chegar aqui e falar assim: olha, meu povo, comam peixe, que o peixe faz bem para a saúde. Comam peixe porque peixe tem isso, tem aquilo outro, e vai te ajudar. Isso é mentira. E aí quem me conhece vai falar assim: olha lá quem está falando de peixe. Não come nem uma sardinhazinha. Como é que ele está falando de peixe? Não tem sentido. Não é verdadeiro. Não é real. Não vai impactar a vida das pessoas. Por quê? Porque aquilo não faz sentido para mim. Precisa ser algo que faça muito sentido na minha vida. Ou seja, se eu estou falando de algo, ou se eu quero falar de algo que não faz sentido para mim, a mensagem perde todo o seu propósito, perde toda a sua força. Ela não faz sentido. Então eu preciso crer. Eu preciso entender quem é esse Jesus. Foi o que aconteceu com Levi. Ele se tornou um influenciador, um discípulo de Jesus, porque a vida de Jesus, a mensagem de Jesus, aquilo que Jesus estava ensinando, impactou profundamente a sua vida, a ponto dele deixar de ser um cobrador de impostos. E a gente sabe que os cobradores de impostos ali, eles tinham certas regalias, apesar de ser muito mal visto pelo seu próprio povo. A pergunta que eu deixo para você, um influenciador de Cristo hoje, um cristão influenciador, a pergunta que eu faço é: o Evangelho de Jesus, ele faz sentido em sua vida? Essa é a pergunta que eu queria deixar para você pensar. Faz sentido? Essa mensagem, aquilo que você foi alcançado, da forma como você foi alcançado, da forma como o Senhor fez a obra na sua vida, daquilo que você vê Deus fazendo, você fala: isso tem todo sentido na minha vida? Se tem, você tem todas as ferramentas para ser um influenciador de Cristo nessa sociedade. Mas a segunda coisa que o influenciador, na vida do influenciador, é que é preciso ele estar próximo das pessoas. O que acontece quando a gente faz uma pesquisa na internet, sobre determinado assunto, determinado produto ou serviço, Você faz uma pesquisa: eu quero comprar uma caneta. Você escreve lá: onde comprar caneta? Daqui a pouco vai aparecer em todos os lugares para você, de todas as formas, todo tipo de caneta que existe no mundo para você comprar. Você passa a receber essas informações sobre o assunto, de uma forma muito forte. E aí, segundo os entendidos, isso são os algoritmos que definem. Então, aquilo que você pesquisa, então, lá, os números lá, as informações que você recebe, fala assim: opa, essa pessoa está interessada em caneta. Então, ele vai buscar na internet todas as informações de caneta e vai mandar para você. Daqui a pouco você está lá no seu Instagram, no seu Facebook, nos seus e-mails, cheio de informação sobre canetas.
Eles fazem, então, o papel de aproximar o produto, o serviço, a opinião das pessoas. Se você comenta algo sobre política, atacando determinado governo, daqui a pouco você vai receber várias pessoas que também atacam o governo. Se você diz que é o governo que é bom, vai aparecer várias informações dizendo para você que aquele governo é maravilhoso. Porque eles vão entender que, opa, essa pessoa pensa desse jeito. Então nós vamos aproximar todos que pensam desse jeito para... E aí você vai começar a receber aquelas informações. Né? Se você fala, o amarelo é a cor principal, você vai só ter pessoas que acham o amarelo a cor principal perto de você. É mais ou menos assim que funciona nesse meio. Isso aqui é alguém leigo falando, não é especialista do assunto não, tá? Então, mas é de forma grossa, bem simplória, para dizer que a informação aproxima as pessoas. E o papel do cristão é aproximar as pessoas de uma mensagem de que elas precisam encontrar uma solução para a sua vida. O nosso papel é fazer com que essa mensagem chegue até as pessoas. E nós como influenciadores, como cristãos que somos, que conhecemos essa mensagem, que essa mensagem faz sentido para nós, nós precisamos levar isso adiante. Então é o nosso papel aproximar a mensagem das pessoas que precisam de solução para a sua vida. E quando a gente olha para a vida de Mateus, de Levi, a gente encontra lá no versículo 29, dizendo o seguinte: então Levi, olha o que ele fez. Ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. E havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. O que Levi fez? Ele tornou possível para aquelas pessoas, para aquelas muitas pessoas que estavam sob a sua influência, com quem ele tinha contato, com quem ele se relacionava. Ele falou: como é que eu vou fazer para aproximar essas pessoas de Jesus? Já sei, vou marcar um jantar na minha casa, e vou levar essas pessoas, e vou levar Jesus lá para falar com eles, para mostrar o que Jesus estava fazendo, e a forma como aquele Jesus havia impactado a sua vida. E ele também quis que outras pessoas também tivessem contato com aquela mensagem. Ele foi alguém que influenciou outros, aproximou as pessoas de Jesus. Provavelmente aquelas pessoas teriam dificuldade de chegar perto de Jesus, ou então não queriam chegar perto de Jesus. Então, vamos fazer o seguinte, vamos montar aqui um jantar. Eu vou fazer aqui um encontro. E é interessante como são oportunidades como essa que aproximam as pessoas de Jesus. Eu sempre gosto de falar com o pessoal da igreja que é muito mais fácil você, no contato com seus amigos, você está compartilhando do amor de Jesus para ele, do que se você tentar trazê-lo aqui nesse auditório. Quando fala, vamos na igreja, o pessoal já fica mais complicado. Mas você no seu dia a dia, lá na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu condomínio, na sua rua, você pode influenciar a aproximar pessoas de Jesus. Fazer com que Jesus seja conhecido na vida daquelas pessoas. E aí eu pergunto, de que forma a mensagem do Evangelho, ela é evidenciada no seu dia a dia? Como você faz para aproximar as pessoas de Jesus? A gente estava numa cidade e a gente resolveu fazer, estava com um grupo de americanos e fazer um
trabalho de evangelização na cidade. E aí nós, com os americanos, nos reunimos lá no hotel, no hotel que eles estavam hospedados e tal, a gente falou assim, vamos fazer um jantar e vamos convidar as autoridades da cidade. Tinha um grupo de americanos na cidade, vamos convidar as autoridades. E aí, por diversos fatores, só foi uma autoridade. Não vou dizer quem era não, mas foi lá uma autoridade só. E ele ouviu do início ao fim a gente falando que Jesus Cristo era a mensagem que nós estávamos divulgando naquela cidade. Nós não estávamos falando de outra coisa a não ser de que Jesus Cristo é o Senhor da vida das pessoas. Essa era a nossa mensagem. Então foi uma estratégia que nós criamos e alguém ouviu. Então de que forma a mensagem do Evangelho é evidenciada no seu dia a dia? Como você faz para aproximar as pessoas de Jesus? E terceiro e último, na sua vida como influenciador, tem também o propósito. Entender que o propósito é transmitir esperança. Se tem uma coisa que eu acho interessante nos influenciadores, né, os influenciadores digitais, é que eles têm uma forma muito interessante de comunicar, de falar, e faz parte da característica de falar de mudança. Você ouve um influenciador na área por exemplo, é um crossfiteiro. Quando você ouve aquela pessoa falar, aquela pessoa dá vontade de você sair dali e ir para uma academia fazer crossfit. Aí depois você pensa, não é bem a minha não, né? Mas naquela hora você fica louco, porque eles têm uma capacidade muito grande de falar de mudança, de apresentar o caminho, e apresentam uma expectativa de resultados normalmente positivos para a sua vida. Isso é muito claro, a gente vê isso todo dia, toda hora na internet, é só você abrir a sua internet e você vai ver isso, né? Nem sempre isso é verdade, mas a gente fala de um jeito tão convincente, que a gente acaba sendo influenciado. Ouço algumas pessoas, e isso me entristece muito, é que são verdadeiros mensageiros do caos, que anunciam uma mensagem de salvação apenas com um chicote na mão, uma mensagem de condenação o tempo todo, e não de esperança. Isso não é o propósito, na verdade isso é perda de propósito. Me entristeceu muito essa semana, quando eu fui ver nas redes sociais, um pastor, não vale a pena aqui nem dizer o nome, mas que publicou na sua rede social, falando de um ator famoso que está internado, que está aí, né, e é homossexual, é casado com outro homem, tem filhos e tal, todo mundo sabe quem é. E aí colocar lá na rede social, que estava desejando que ele tivesse um encontro com o Criador, morrer para se encontrar com, desejando a morte da pessoa. Eu fiquei olhando para aquilo ali e fiquei assim, como assim? Será que nós fomos chamados para anunciar esse tipo de condenação? Será que nós fomos chamados, essa mensagem de Jesus, ela tem tudo a ver com essa mensagem, esse discurso de caos, de ódio, de que Jesus vai vir, que vai pisar, que vai matar, que vai destruir, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo outro? Será que é essa a mensagem? Foi essa a mensagem que Jesus anunciou? Para mim isso é perda de propósito. Na minha visão, a mensagem precisa ser de esperança. Ela pode e deve apontar para o juízo de Deus, sim, mas a sua essência deve ser a esperança, de que há um caminho, de salvação. Olha só o que o texto de Lucas capítulo 5, versículo 30 diz: mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Esse é o discurso do caos.
Esse é o discurso dos acusadores. Esse é um discurso muito claro daqueles que falam profundamente de destruição, de condenação. Como assim? Vocês estão perdendo tempo com esse tipo de gente. Eles são publicanos e pecadores. Como assim o mestre de vocês está com medo com esse tipo de gente? Como assim vocês vão se relacionar com essas pessoas? Como assim se vocês se prestam a esse papel de ficar perto dessas pessoas? Não! O evangelho não é para essas pessoas. Mas aí Jesus entra e acaba com essa história. Olha o que ele diz no versículo seguinte. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Eu não quero influenciadores que se acham superiores. Eu não quero influenciadores que acham que não precisam de médico. Foi o que Jesus disse: eu vim para aqueles que estão doentes, e que eu vou curar, e que eu vou restaurar. E essa tem que ser a mensagem do influenciador, do cristão, do discípulo de Jesus. É a mensagem que traz esperança. A mensagem de esperança não é esconder o problema. A mensagem de esperança não é esconder o erro ou o pecado. Não. A mensagem de esperança é anunciar que há um caminho novo a ser seguido, um caminho de cura, um caminho de restauração. O papel do cristão é anunciar um caminho e a possibilidade de viver algo novo. Os influenciadores digitais, eles podem oferecer caminhos para sua saúde, para a política, para informação, para a religião, podem oferecer todo tipo de informação. Mas nós, como influenciadores, que temos o papel de levar essa mensagem, nós temos a missão, o propósito de anunciar um caminho e a possibilidade de ser vivido algo novo. Qual tem sido a sua mensagem? Você tem levado a mensagem a quem precisa dessa mensagem de cura? Ou a mensagem que você tem levado é uma mensagem de condenação e que mais afasta as pessoas de Jesus do que aproximam as pessoas de Jesus? Qual é a mensagem que nós estamos levando? Então, na era dos influenciadores, que nós possamos ser cristãos que influenciam pessoas a uma vida com Jesus. Nós precisamos de mais e mais influenciadores, de mais e mais cristãos que olhem para a realidade da nossa sociedade e falem: essa mensagem de Jesus faz todo sentido na minha vida. Essa mensagem de Jesus tem tudo a ver comigo, mudou a minha vida, transformou a minha realidade. Sim, isso faz todo sentido para mim. E entender que isso é seu papel e é preciso estar próximo das pessoas. Porque se eu estiver distante, eu não vou entender o que as pessoas estão vivendo. Se tem uma coisa que tem me inquietado muito, é esse tempo de pandemia, não poder estar perto de pessoas. É não poder estar conhecendo a realidade aqui do nosso bairro. Tem me incomodado. Eu tenho escrito algumas coisas pensando a respeito da nossa igreja, do futuro, e tudo aponta para esse caminho. Nós precisamos nos aproximar das pessoas. Nós precisamos estar perto de gente. Mas como nessa realidade? E Deus tem falado para mim: prepara, porque na hora que voltar, é para aí que eu quero levar vocês. É preciso estar próximo de pessoas. E é preciso fazer com que essa mensagem seja transmitida. A mensagem de esperança. Não há outra opção. Não há outra mensagem.
Não há outro evangelho. O evangelho de Jesus Cristo nos leva a viver isso. Que nós sejamos influenciadores da esperança, influenciadores do evangelho, discípulos de Jesus Cristo, que faz diferença. Assim como Mateus, que falou: o jeito que eu tenho de levar pessoas a se aproximar de Jesus Cristo é fazendo um jantar, servir um grande banquete. Talvez você não possa servir um grande banquete, mas você pode se aproximar de gente e fazer com que essas pessoas se aproximem de Jesus. Esse é o desafio, essa é a reflexão, essa é a mensagem, esse é o exemplo que nós podemos tirar da vida de Mateus para a nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós entendemos essa mensagem, ela faz todo sentido, ela impactou a minha vida, ela mudou a minha vida. E quando eu olho para a minha vida hoje, eu penso: é essa mensagem que faz sentido para mim. E quando eu penso a respeito disso, Pai, eu sou desafiado a estar perto de pessoas, a influenciar pessoas, e a influenciar pessoas com uma mensagem de esperança, e não de morte, não de destruição, não de ódio, não de julgamento e condenação, mas de vida, de restauração, de amor. Mostrando, Pai, o caminho da verdade. Mostrando, Deus, em amor o pecado, o erro. Mas apontando não para o pecado e o erro, mas apontando para Cristo, que é aquele que cura, que salva, que restaura e que faz a obra. É o que vem para aquele que está doente, e não para aquele que se acha saudável, que não precisa. Mas somos para todos nós. Ó Deus, faz uma obra, continua fazendo a obra em nossos corações, e nos torna verdadeiros influenciadores de Cristo nesse tempo. É a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, meu fiel Senhor. Tudo sabe de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade.
Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Tua paz. Amém, amém. Que seja a nossa oração, o desejo do nosso coração, de ser cheios da paz de Jesus Cristo. E nós estamos estudando aí a possibilidade, talvez no próximo domingo, e aí vocês acompanham aí pelos nossos grupos, pelas redes sociais, talvez na possibilidade de a gente ir flexibilizando aqui para a gente poder receber mais algumas pessoas. Tá? A gente não sabe como é que vai ser o decreto essa semana, se vai ter mais alguma restrição, mas é permitido ter um grupo pequeno de pessoas. Então, talvez a gente vá, à medida do possível, né, guardando todos os cuidados, né, com distanciamento e tudo mais. A gente, no próximo domingo, está com um grupo de pessoas aqui, tá certo? Então, fique atento aí, acompanhe aí pelas nossas redes sociais, e a gente vai dando as informações, a gente vai colocando lá no grupo da igreja, tá certo? Na quarta-feira, a gente tem feito um encontro chamado Tamo Junto, né? É um encontro, não é só de oração, a gente ora também, mas é para a gente bater papo, a gente conversar. Como eu tenho falado, eu tenho sentido muita falta de estar conversando com o povo, de estar perto do povo, né? E tem várias pessoas assim também. Aí eu falo, mas eu não gosto de conversar pelo computador, pelo celular. Não é o ideal, realmente, a gente sabe disso, né? Não é o ideal, mas para a gente poder estar próximo, pelo menos poder ouvir você, como é que você está, como é que você está vivendo, como é que está a sua semana. Eu sei que na quarta-feira, para muita gente é correria, não dá tempo de chegar, eu chego em casa cansado, 8 horas da noite, tem que abrir o computador, o celular, né? Eu sei que muitas vezes é cansativo, mas é uma oportunidade que a gente tem de estar junto. A gente tem orado, colocado a vida das nossas famílias, da igreja, nas mãos de Deus, orado, compartilhado, né, sobre algumas experiências. Tem sido um momento muito, muito especial mesmo. E o meu objetivo é até a gente estar usando outros irmãos, não é só eu, a Márcia, ficar falando, mas usar outros irmãos, né, para estar compartilhando experiências, a sua reflexão na palavra durante a semana, para a gente poder ter um momento realmente de estar junto. Tá? Então, toda quarta-feira, às 8 horas, a gente tem esse momento. Tá bom? Que Deus abençoe você, te dê uma boa semana, guarde a sua casa, continue protegendo, né? E não fique só, não fique sozinho, grite, procure ajuda, né? Se estiver se sentindo só, sentindo distante, para baixo, não tenha medo de gritar e pedir socorro, né? Nós, como igreja, estamos aqui juntos e queremos estar caminhando junto com você, com a sua família, tá certo? Então, essas coisas, creio em Deus, né? Colocando a nossa fé em Deus, que as coisas vão melhorar, né? E essa nuvem negra vai passar, a vacina está chegando cada vez mais pessoas sendo vacinadas, né? Então eu tenho fé em Deus,
que em breve nós poderemos estar mais próximos uns dos outros, vivendo esse novo tempo. Tá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, guarde de todo mal. Tá? Que Deus abençoe e até o próximo domingo. E a gente vai informar se vai ser, né, provavelmente vai ser online, mas também vai ser presencial também para um grupo de pessoas que queiram participar aqui com a gente. Tá certo? Deus abençoe mais uma vez e uma boa semana a todos vocês. E a vocês que estão aqui com a gente, né, o Elton, a Rogelma, o Diego, né, que nos abençoou aqui. Ore pelo Cacá, né, ore pela vida do Cacá. Hoje ele não estava bem de saúde, né, então ore pela vida do Cacá aí para que Deus restabeleça a sua saúde também, tá certo? Então, por isso que o Cacá não está aqui hoje, e eu agradeço que o pessoal aqui segurou legal aqui, conseguiu fazer que nós tivéssemos esse momento aqui, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.